decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com a sua vida. Grande prazer, um prazer inenarrável. Um grande prazer estar aqui mais uma vez na presença de Deus, diante de vocês, meus irmãos, para nós estudarmos a palavra de Deus. Este é um momento único, um momento em que Deus nos concede a oportunidade de nos encontrarmos através do Facebook para estudarmos a sua palavra. Mas é um momento também de convivência, de oração, da nossa relação de consagração com Deus. Esse é o momento que nós temos a oportunidade de orarmos juntos, uns pelos outros. Por isso, eu quero começar esta aula fazendo uma oração junto com você. Uma oração por aqueles que estão necessitados, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão precisando de um socorro, por aqueles que estão nesse momento dizendo: meu Deus, eu já não aguento mais esta situação. Entra com providência. Então, por essas pessoas e por aquelas que também estão bem, graças a Deus. Irmão Isaías, eu estou bem, acordei feliz, minha família está em paz, está todo mundo com saúde, estou trabalhando, domingo abençoado, enfim. Eu também estou bem. Então, por você também, meu amado, por você também, minha amada, nós queremos orar e pedir a Deus que mantenha sobre você a sua graça, a sua misericórdia. Tá certo? Então, ore comigo, feche seus olhos aí se for possível e vamos então entrar na presença de Deus, na presença do Altíssimo e fazermos a nossa oração. Neste momento, vamos unir nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. O Deus que deu a arca que salvou Noé é o Deus que salva hoje através da fé. Meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença, meu Deus, estamos diante do Teu trono. Temos vivido dias que o mundo desconhece o que é esta palavra, temor de Deus. Mas nós entendemos, meu Deus, que o temor é o princípio da sabedoria. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, meu Deus, falar ao Teu coração. Nós queremos agradar ao Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tira de nós aquilo que não Te agrada e nos guia pelo caminho eterno. Eu oro por todos aqueles, meu Deus, que estão em situação de dificuldade, que estão em situação de enfermidade, estão em hospitais, em clínicas, em consultórios, meu Deus, aonde quer que estejam, numa cama, em casa, nós nos curvamos diante do Senhor em atitude de arrependimento e reverência, para que o Senhor, pelo sangue da nova aliança, apague todas as nossas transgressões. Estamos com as mãos, Senhor, estendidas para receber a Tua palavra, para receber a Tua presença. Vem com a Tua graça sobre os Teus filhos, meu Deus, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro pelos nossos irmãos, pelos anciãos da igreja, pelos senhores, pelas senhoras, por todos eles. Nós oramos especificamente, Senhor, por Joabe,
que o Senhor restaure a saúde dele. Oramos especificamente pelo nosso líder espiritual, o pastor Nilmar, que o meu Deus entre com uma força sobrenatural, uma força extra na vida do nosso pastor, que ele receba do céu a tua, meu Deus, a tua força, o teu suporte, o teu apoio, e que ele se sinta novo, renovado e pronto para o teu serviço. Retira todo o mal, toda a enfermidade em nome de Jesus. Estamos aqui prontos, meu Pai, para ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, Nilda, Silva, Luiz, Ivanice, Marilene. Deus abençoe. Josélia, Diana. Eita, quanta gente linda, quanta gente bacana. Sofia, Maria Sofia, pequenininha. Diana lá em João Pessoa. Marilene, abençoada de Deus. Sindá, Andressa Caetano, abraço, e Martinha em Geraldo. Vânia, como é que tá a Larinha? Melhorou, Larinha? Ficou boa? Clamando por Larinha. A Larinha tá sempre boa, Larinha de Deus. Júlia lá em Portugal. Eita, quanta coisa linda. Rita Alves, minha amiga, vizinha aqui do meu prédio. Muito bem. Olá, José Florentino, meu amigo. Graça e paz. Um abraço no seu coração. Você e Isa, sua querida esposa. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, olha só. Estamos dando início a mais uma escola bíblica da semana. Castilho, meu irmão, aquele abraço. Hoje, 25 de abril, né? É Camila, professor. Muito bem, Camila. Hoje, dia 25, são 9 horas e 40 minutos, né? Paulinho, querido, saudade de tu. Vamos começar a nossa aula. Hoje, meus irmãos, eu quero que você se prepare. Você se prepare, porque hoje Deus vai... Essa história é linda. Eu confesso a você que eu me emocionei enquanto preparava esse estudo. Deus falou muito ao meu coração. Queridos, tem coisas que são lindas, tem coisas que são duras, tem coisas que são pesadas, mas no final de tudo, a história é linda, porque Deus se manifesta através das pessoas. Deus sempre revela a sua vontade, nunca nos deixa sem direção. Então, vamos ler hoje. Preste bem atenção, eu quero que você se desligue aí de tudo. Opa, irmã Laudiceia, graça e paz, minha irmã. Minha aluna. Cadê minha amiga Marília, arquiteta? Linda filha, Deus abençoe. Quero ver minha amiga participando também dessa aula um dia. Muito bem, eu quero ler para vocês um relato de um histórico fantástico. Se você tiver caneta e papel, anote, porque tem coisas que você nunca ouviu na sua vida, você vai ouvir hoje, e tem coisas que Deus vai falar somente para você. Você crê? Porque é isso que eu tenho pedido a Deus. Enquanto eu ministro a aula, enquanto eu ministro aquilo que Ele ministrou ao meu coração a você, eu peço que Deus abra o seu coração e revele coisas a você que nunca revelou. Então, prepare o seu coração, prepare sua mente. Ivanilda, paz, querida, um abraço no filho, no esposo, pessoal de Deus. Então eu vou contar para você hoje, vou ler para você hoje um relato histórico. É assim, né, Luiz? Um relato histórico, fantástico. As discussões, preste bem atenção, as discussões contidas nesse relato nos fará refletir, pensar sobre algo fundamental para todos, mas especialmente, viu, Neide? Especialmente, Neide Marinho, especialmente para o povo de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele fez uma promessa ao seu povo. Esta promessa seria a terra prometida. Mas para isto, a nação de Israel, ela teria que expulsar alguns povos que ocupavam a terra. Porém,
eles não deveriam se preocupar com os inimigos, pois o Senhor iria adiante deles, não é isso? Esta terra, se você já se perguntou, ou se não se perguntou, eu vou ajudar você num esclarecimento, porque alguém já suscitou essa dúvida. Irmão Isaías, essa terra prometida, se ela estava ocupada, ela pertencia ao povo de Israel, que Deus estava dando e ia tirar as pessoas de lá? Não, não é bem assim. Precisamos lembrar que essa terra era a terra em que viveu os pais Abraão, Isaque e Jacó. Essa terra já pertencia ao povo de Deus, né? Mas que por causa da fome, principalmente na segunda geração de Abraão, que foi Jacó, eles migraram para o Egito para sobreviver. Você lembra que nós já passamos por esse ponto, quando José, depois de ter sido vendido há alguns anos lá no Egito, a fome chegou ao mundo e a família de José foi para o Egito buscar alimento. E nessa ida encontra José. E aí o desenrolar da história a gente já viu, já se emocionou, já chorou. Foi lindo aquele momento, né? Então, e o povo migra para o Egito, para depois voltar. Só que José morreu. E o faraó que se levantou não conhecia José. Passou a escravizar o povo de Israel, assim como os povos que viviam no Egito. E aí se passaram 400 anos. E o povo clamou a Deus e Deus levantou o libertador para levá-los de volta à terra. Que terra é? Canaã, que já era deles, mas que agora estava invadida por outros povos. Então, é preciso entender isso. Então, o sucesso também dessa tarefa de receber a terra nova, de receber a nova Canaã, ela também não estava atrelada à capacidade do povo, à capacidade bélica ou à capacidade armamentista dos guerreiros de Israel. Não. O sucesso deles consistia em quê? Em um comprometimento de obediência e confiança. Obediência e confiança em quem? No Senhor dos Exércitos. Israel somente deveria obedecer ao Senhor e confiar nele. Como Luiz gosta de dizer, né, Luiz? Luiz de Jana? É crer e confiar. Então o povo precisava confiar em Deus, obedecer e confiar, né? O contrário ia trazer desgraça ao povo. E a gente vai ver muitas coisas acontecerem, né? A desobediência e a falta de confiança em Deus era uma afronta ao Senhor, que com mão forte os tirou lá da terra do Egito. Vocês lembram disso, não é? Quando confiavam em Deus, até as mais poderosas muralhas, elas vinham ao chão. Os piores inimigos fugiam, né? Queridos irmãos, nosso Deus, ele não mudou. Ele continua sendo assim com os seus filhos, comigo e com você. Quando nós cremos e confiamos, os nossos piores inimigos podem ser derrotados, porque a mão do Senhor é conosco, tá certo? Quantos inimigos em sua vida você achou que seria imbatível, né? E os viu serem derrotados pelo poder de Deus? Irmãos, que inimigos são esses? Aqueles que se levantaram na sua vida durante tanto tempo, né? Foram lutas, tragédias, dificuldade, aperto financeiro, falta de emprego, falta de paz, falta de compreensão, doença, problema de trabalho, relacionamento em família e tal. Tantos problemas, problema financeiro, econômico, e tantos eles já se levantaram e tantos eles o Senhor já venceu por nós. Mas não se esqueça que há dois pilares, né, Ivanice? Ivanice? Há dois pilares para a manifestação de Deus ocorrer e lhe dar vitória. Quais são esses dois pilares? Obediência e confiança nas suas promessas. Obediência e confiança nas suas promessas. Vamos lá? Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Thompson, abraço, querido. Grande abraço, meu irmão.
Prazer ter você aqui com a gente. É muito bom saber que você participa todo domingo, hein? Juliana Graziella. Paz, minha irmã, um grande abraço para você. Números 13, abra aí sua Bíblia. Números 13, eu vou ler aqui para você, na minha Bíblia de cabeceira, nessa Bíblia aqui que eu tanto amo. Tá velhinha, ó, velhinha. Mas é a Bíblia que eu amo. Eu não sei você, mas eu não gosto de trocar de Bíblia. Eu não gosto de trocar de Bíblia. Certamente a Sociedade Bíblica do Brasil e quem fabrica as Bíblias também não deve gostar muito desse modelo, né? Do camarada ficar com a Bíblia velhinha há muito tempo. Mas tem os novos cristãos, né, que precisam comprar a Bíblia, então estão comprando. Eu não, eu prefiro a minha. Adriano, meu querido, abraço, meu irmão, para você, Adriano Freitas. Me fale aí de seu filho, como é que tá? Teu menino, teu garoto, tá bem? Graças a Deus. Números 13, eu vou ler para você. Presta atenção. Por favor, se desligue de tudo. Pare aí, apenas por 1 hora. A escola é rápida, é 1 horinha só. Esse é o tempo que Deus precisa para lhe transmitir sua palavra nesta manhã. Então, não se distraia, mas fique ligado, tá bom? Eu vou ler aqui para você. Presta atenção, porque o texto é importante para você acompanhar a história, para você entender os acontecimentos. Então eu vou ler com clareza para você e devagar. Presta atenção. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Envia homens que espiem a terra de Canaã. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, aquele que é reconhecidamente líder na tribo. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens, eles eram cabeças dos filhos de Israel. São esses os seus nomes. Presta atenção. Quantas tribos nós tínhamos? 12 tribos. De cada tribo, Moisés escolheu um príncipe, um líder, um guerreiro, um homem forte, valente, de valor, um homem destemido, de coragem. Tinha que ser assim, para poder fazer o reconhecimento da terra. Então Deus levantou. Mas coisas fantásticas vão acontecer nessa escolha. Meus irmãos, tem tanta coisa aqui nessa escolha, tem tanta palavra que Deus me deu para trazer para o seu coração nessa escolha desses 12 homens. Você vai ficar encantado com a leitura desse texto. Então vamos lá. São esses os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, o homem escolhido foi Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade foi escolhido, que era o filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel foi o homem escolhido, filho de Gemali. Da tribo de Asser, o homem escolhido foi Setur, filho de Vofse. Da tribo de Gade foi Guel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Não terminou não. Eu vou só dar uma paradinha aqui
eu vou só dar uma paradinha aqui para a gente fazer um comentário. Eu quero que você entenda por que Deus mandou que Moisés mudasse o nome de Oséias para Josué. Então, a partir daqui você já sabe que Oséias é Josué, que Josué é o novo nome de Oséias, tá certo? Então eu vou lhe explicar. É provável que talvez você até saiba, mas tem alguns detalhes que você precisa entender, e eu vou trazer isso para você. E se você não sabia, fica sabendo agora, tá bom? Olha só, o profeta Moisés mudou o nome do primogênito da tribo de Efraim. Ele se chamava Oséias, que é um nome lindo, é um nome bacana. Inclusive é o nome de um profeta que escreveu um livro que está no Antigo Testamento. Um dos profetas, chamado Profetas Menores, porque o livro é pequeno. Então, o primogênito, Moema, presta atenção, vamos lá. Jace também, Jace. O primogênito da tribo de Efraim, chamado Oséias, Deus falou com Moisés e disse: altera o seu nome, muda o seu nome para Josué. Irmão Isaías, por que mudou o nome de Oséias para Josué? Olha, Josué, ele veio a ser, inclusive, um dos espiões, né, que nós já lemos aqui agora, de Israel lá em Canaã. Ele também foi o grande chefe militar na conquista da Terra Prometida. Além de sucessor na liderança de todo o povo. Preste bem atenção. Era costume, naquela época, e no meio do povo de Deus, lá em Israel, era costume, entre os israelitas, e inclusive entre os povos vizinhos também, que o nome da pessoa, ele fosse dado segundo o seu significado. Não é? Ou seja, não somente por serem bonitos aos olhos dos pais, né? Não era só porque os pais gostavam daquele nome, achavam bonito, como hoje nós, né? Nós amamos o nome João, né? Amamos o nome Felipe, amamos o nome Gabriel, amamos esses nomes que são bonitos, né? E outros nomes bonitos também, né? Elias, Isaías, não podia deixar de ser. Graças a Deus, porque Isaías ia ser Zacarias, mas a intervenção da minha mãe me salvou, e aí botou Isaías. Brincadeiras à parte. Mas olha só, o nome das pessoas eram dados de acordo com o seu significado, né? E também ele tinha base no significado que era comum, vamos dizer assim, nessas culturas bíblicas, né? O nome de algumas pessoas, eles eram mudados, era comum isso acontecer, né? De acordo com, quem sabe, um evento, uma vitória, um acontecimento grande. Então o nome das pessoas era mudado, né? Deus te abençoe, Cidá, pelo acompanhamento e o apoio aí à escola. Obrigado, minha irmã. Pode continuar fazendo o que você sempre faz. Então, era comum nessas culturas bíblicas que os nomes de algumas pessoas fossem mudados de acordo com a importância dela, ou a função, ou mesmo o destino dessas pessoas, né? Moisés, ele, movido por Deus, porque você sabe, Moisés, ele conversava com Deus, né? Assim, tete a tete. Ouvia e falava com Deus, né? Então ele renomeou Oséias, olha, presta atenção, Oséias, que significa salvação. O nome Oséias em hebraico significa salvação. E Deus pediu que Moisés mudasse o nome de Oséias para Josué. Por quê? Porque Josué significa em hebraico Deus é a salvação. Você viu aí a mudança sutil, mas importante no seu conceito? Oséias, o nome dele significa salvação, mas Josué significa Deus é a salvação.
né? Deixando claro que dali em diante, aquele homem, Oséias, ele não ia lutar mais com as suas próprias forças, não era ele a salvação, mas o seu destino seria guiado pelo próprio Deus. Espião, general e depois líder espiritual de todo o povo, Oséias teve um longo aprendizado durante décadas pelo deserto ao lado de quem? De Moisés. A Bíblia diz que ele era o assistente de Moisés, né? Ele foi forjado para as batalhas e para a liderança. Moisés morreu e não entrou lá na terra prometida. Oséias, ao passo que Oséias em seu lugar foi abençoado com a possibilidade de cruzar o Rio Jordão e chegar ao lugar que Deus reservara para o seu povo. Tá certo? Portanto, não pode confundir Oséias, nome que foi dado, foi nomeado Josué, com o profeta Oséias, autor do livro, né? Que viveu bem mais distante, bem depois, bem mais tarde, quando Israel e Judá já eram reinos, né? Isso entre 780 e 730 anos antes de Cristo. Então, fica explicado aí porque Moisés, nessa ocasião, ele muda o nome de Oséias para Josué. Porque quando ele escolhe, Deus intervém e diz: Moisés, mude o nome de Oséias para Josué. Deus tinha planos para os destinos de Josué. E por isso o nome dele precisava ser mudado, porque ele não era a salvação, mas Deus era a salvação na vida dele. Tá bom? Então, fica entendido aí. Por quê? Continuando a leitura. Continuando a leitura. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vedes a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se poucos ou se muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas, ou seja, se são cercadas por muros altos, baixos, ou se moram como nós em acampamentos. Também qual a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias, não é? E espiaram a terra desde o deserto de Zim até o Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimá, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, ou seja, de uva, com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Uma vara no ombro, no outro ombro, e no meio o cacho de uva. Será que dava fruto lá, irmão? Será que a uva era boa, hein? Um cacho de uva, 2 homens para carregar. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, quantos dias, irmãos, eles passaram espiando a terra, averiguando como espiões lá? 40 dias. Grave esse número, 40 dias. Importante para o futuro, e eu vou explicar mais na frente por que 40 dias. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram até Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cades Barneia. Deram-lhe conta
a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra, ou seja, prestaram conta de tudo que viram, contaram a história tintim por tintim e ainda trouxeram o fruto como prova da boa terra que eles estavam para receber das mãos de Deus. Vamos lá. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Eis aqui o fruto que nós trouxemos da terra. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Quem são, irmãos? Quem é, irmão Isaías, os filhos de Enaque? Vamos saber aqui. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, vamos, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir, nós não podemos subir contra aquele povo, porque eles são muito mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque. São descendentes de gigantes, e éramos como aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos também aos seus olhos. Capítulo 13. Aí termina o capítulo 13. Você deixa a sua Bíblia aberta, assim como eu, porque nós vamos continuar alguma leitura, por favor. Não fecha a Bíblia, não. Agora, olha para mim aqui, presta atenção. Esquece os afazeres aí de casa. Esquece tudo, presta atenção. Põe seus olhos aqui na tela. Computador, tablet, smartphone. Presta atenção, porque Deus agora vai falar ao seu coração. Presta atenção. Irmãos, Israel avançou em direção à terra prometida. Essa longa e cansativa jornada pelo deserto de Parã, ela foi, de certo modo, aliviada por paradas, em vários pontos, onde o povo montou os seus acampamentos por alguns dias. Isso está lá em capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. São as paradas que o povo deu. Agora, à medida que se aproximava de Canaã, à medida que ia se aproximando da terra prometida, Moisés enviou 12 espias. Nós lemos aqui agora. Um de cada tribo, para ver o que podiam descobrir sobre aquele país. O seu terreno, o seu povo, suas defesas, sua produtividade, sua produtividade. Os espiões, provavelmente, como sábio, com direção de Deus que tinham, eles se separaram, indo em direções diferentes para buscar as informações necessárias, Ou seja, cada um ia pesquisando uma região, como foi dado no relatório, Eles cobriram a terra do sul ao norte e do oeste a leste. Enquanto isso, o povo havia viajado para mais perto de Canaã e acampado aonde? Em Cádiz Barneia, que fica ao norte do deserto de Parã, onde eles estavam aguardando o retorno dos espiões. Os espiões foram na frente. Não é que Moisés acampou e mandou ir, não. No caminho, Moisés disse: vão na frente, vocês 12, e vocês 12 entrem pelas montanhas do Neguebe e invadam a terra discretamente, participem de tudo, de todo o movimento, se metam e se misturem com o povo, no comércio, na cidade, em todos os lugares, e descubram tudo sobre essa terra. E aí ele disse: se tem muito ou pouco, se a terra é boa, é fértil ou
muito produtiva ou pouco produtiva. Quem são esses homens? Não é? Se eles moram em acampamentos ou moram em casas construídas e tem muralhas, enfim, descubram tudo sobre isso. Lá, os espias voltam ao acampamento depois da missão de averiguação de 40 dias. Passaram 1 mês e 10 dias. 40 dias lá numa cidade misturado, comendo, dormindo, bebendo, conversando, entrando num lugar, entrando no outro, perguntando, se informando, né? Enfim, em resumo, o relatório deles era que a terra era muito fértil, mas que os seus habitantes eram temíveis. Bom, para 10 dos espias, foram 12, para 10 dos espias, esta observação sobre os habitantes locais foi, vamos dizer assim, a razão, viu, Adriane? Para os 10 espias, dos 12, 10 para 10, o fato de os habitantes de lá serem homens grandes, eles eram temíveis, e só essa observação, né, sobre os habitantes já foi razão suficiente para cancelar todos os planos para a invasão de Canaã. E eles conseguiram persuadir o povo a concordar com eles. Apenas 2 espias, Josué e Caleb, sugeriram que Israel seguisse em frente conforme o planejado e ocupasse a terra. Agora, eu quero fazer um parênteses aqui para chamar a sua atenção para um detalhe. Na ocasião em que os 10 espias dos 12 começaram a falar para o povo, para os líderes, Moisés, Arão e os demais líderes, e para a congregação, de que a terra era boa, mas que os habitantes de lá eram temíveis porque eram homens muito grandes, acima de 2 metros, homens enormes. Quer dizer, não todos, mas alguns, mas a maioria deles eram. Quer dizer, eles tiveram medo. Quando começaram a contar isso, o que é que aconteceu? Você leu comigo. Foi o que aconteceu. Caleb se levantou e fez calar todo o povo. Deve ter dado lá o seu grito de chamada de atenção, de alerta. Peraí, meu povo. Eu fui também. Eu estava lá e vi. E tenho convicção de que nós podemos vencer aquele povo e tomar a terra. Nós podemos, sim. Né? Agora, ele fez esse discurso inflamado. Não teve vitória, tudo bem. Agora, o que eu pergunto a você é por que Josué, nesse momento, nessa ocasião, Josué também não se levanta com Caleb e faz o mesmo discurso? Por que é que Caleb se levantou sozinho para repreender os seus companheiros que estavam com medo? A verdade é essa. Eles estavam se tremendo de medo, né? Se tremendo de medo por conta do tamanho do homem lá, dos homens lá, do problema. Não tenha dúvida que você enfrentar alguém que passa da sua altura, que é guerreiro, que é forte, com certeza, humana e fisicamente, ou seja, a guerra já está perdida, né? Agora, existem detalhes que precisavam ser, detalhes, né, Renata? Que precisavam ser levantados, questões que precisavam ser levantadas, porque a guerra, como eu disse lá no começo, no início da escola, ela não dependia, ou seja, a tomada da terra não dependiam nem da capacidade armamentista, não é? Nem da capacidade bélica do povo de Israel. Dependia de quê? De 2 pilares: obediência e confiança no Senhor. Só dependia disso. Eles estavam esquecendo esse momento, não é? E Caleb se levanta e com veemência grita, briga e tenta convencer a todos de que aquela mensagem daqueles 10 não tem efeito, ou seja, não deve ser absorvida pelo povo. Precisamos sim invadir porque é uma ordem do Senhor e o Senhor está conosco. Porém, naquele momento, Josué não se levanta para falar.
A gente não lê Josué se levantando e falando, mas a gente sabe que Josué também é guerreiro, corajoso. Aliás, foi os únicos dois que chegaram à Terra Prometida, a gente vai ver isso mais na frente. Mas ele não falou, e por quê? Bom, eu vou explicar para você por que foi que Josué não intervém também, ou não soma no discurso do Caleb. Preste bem atenção. Irmãos, Josué não interviu por uma simples razão, mas é preciso que você saiba. Porque se você vai ler a história, quando você vai ler a narrativa, você então vai percebendo, é como se você precisa entrar na história, você precisa estar dentro. Você precisa estar ali no meio daquele povo lá, ouvindo Caleb falar, ouvindo Moisés, Arão, vendo o povo se levantar e dizer que está com medo, que não vai dar, enfim. A gente precisa estar ali dentro para ouvir e prestar atenção no que eles estão falando também, entendeu? A gente tem que se transportar, nem que seja em mente, em espírito, para o local, para a gente poder compreender. Olha só, é uma multidão de gente, os líderes, Abraão, Arão, os chefes, os príncipes, está todo mundo ali, esperando essas notícias. É desse relatório que a tomada de decisão vai ser decidida. A gente vai ou não vai, mas depende do relatório dos 12. Olha a importância, olha a responsabilidade desses 12 homens. Porque foi que Deus levantou, mandou que chamasse 12, um de cada tribo, representando cada tribo. Então, a palavra deles era importante. Irmãos, preste atenção, tem coisa que nós precisamos informar com tanta isenção dos nossos sentimentos, mas confiados naquilo, na promessa de Deus, que precisamos nos desligar de nós mesmos. O que é que aconteceu com os 12? Eles simplesmente externaram a visão material, a visão emocional, psicológica deles. Ou seja, é um guerreiro como Davi e Golias. Ou seja, eles chegaram lá se sentindo assim. Quando olharam para os homens, o medo tomou conta. Irmãos, o medo é um espírito. O espírito do medo invadiu o coração desses homens. Por que não invadiu o coração de Caleb e de Josué? Porque estava blindado. Blindado com o quê? Obediência e confiança. Eita, glória a Deus. Irmão, a obediência e a confiança a Deus blinda o seu coração do medo, do receio, do temor, da incerteza, da dúvida. Mas aí eles deram um relatório pensando na capacidade deles em relação aos homens e contaminou. Olha como isso é grave. Contaminou. Presta atenção no que tu vai dizer, meus irmãos. Presta atenção, não é isso, Nina? Presta atenção no que tu vai dizer. Se a tua palavra é negativa, pensa 10 vezes antes de falar, que ela pode contaminar e pôr abaixo, pôr por terra um plano que Deus está querendo realizar através da vida de outros. Você pode estar tirando o ânimo, a disposição e a coragem do coração de alguém, já que você não tem. Você está me entendendo? Foi o que aconteceu com os 10. Mas olha só, por que foi que Josué não se levantou? Josué não se levantou porque ele havia sido assistente de Moisés e todo mundo sabia que ele tinha interesse na questão. O povo não escutou Moisés, por certo não ia escutar Josué. Você está entendendo? Ou seja, tudo que Moisés dissesse, Josué ia concordar. Então, Josué nem se atreveu a falar depois da fala de Caleb. Por quê? Porque não ia adiantar. Ele já sabia, Deus já tinha falado no seu coração que não ia adiantar. Não ia adiantar. Mas Caleb não tinha essa ligação especial com Moisés. Então ele podia facilmente, o próprio Caleb podia ter facilmente se colocado, ter se posto ao lado dos 10 espias, né? Afinal era a maioria. Irmão Isaías, então a maioria não tinha razão? Quando a maioria decide não tem razão, quando a maioria decide não é a razão? Não, nem sempre. Nem sempre. Esse é um caso. A maioria não tinha razão, os 10 estavam errados e os 2 estavam certos. E Caleb decidiu não pela maioria, mas era a teocracia que regia o coração de Caleb e não a opinião da maioria. Cuidado!
Cuidado, às vezes a opinião da maioria leva você a caminhar e tomar decisões ou ir por caminhos, colocar a planta do seu pé em locais que Deus não autoriza. Não é a opinião da maioria, mas é a opinião da palavra. Contra tudo, contra tudo, contra todos, contra todos, contra tudo e todos. A palavra diz é assim, acabou. Irmão, mas todo mundo está seguindo. Ninguém concorda. Está todo mundo indo por ali. Meu amado, você não é todo mundo. Você é filho de Deus, um Deus dos exércitos, Senhor da vida, dono de todas as coisas. Não existe absolutamente nada que o nosso Deus não possa fazer. Se você estiver do seu lado, a vitória é certa e garantida. A luta vai vir, mas no final você vai estar com a vitória nas mãos. Não pense na vitória de imediato, pense na vitória final. O fim das coisas é melhor que o começo delas. O meio delas, não importa, a luta pode vir, mas se você estiver com propósito e determinação, quando abrir seus olhos de manhã, o propósito é o mesmo, a sinceridade, a vontade de fazer a vontade de Deus, de obedecer, de seguir, for a mesma. No final, Deus é contigo. Foi o que aconteceu com Caleb e Josué. Era a teocracia, a vontade de Deus que regia o coração de Caleb. Não era a vontade do povo, não era a maioria não. Era a vontade de Deus que regia. Porque nada poderia desviar a determinação de Caleb de seguir o Senhor. Talvez, veja só, talvez por um breve e brilhante momento, a coragem de Caleb tenha acendido uma centelha de esperança no coração de alguns. Alguém ouviu Caleb falar e é isso, eu creio, ou seja, pegou a palavra, pegou o espírito da palavra. A palavra de Deus é espírito e vida. Não é? Você tem que pegar o espírito da palavra. Então, alguém deve ter pego o espírito de Caleb, daquela palavra, e disse, é isso, nós vamos. Mas foi logo apagado, quando a maioria começou a discursar contrariamente. Contrário, força contrária. Decididos a produzir o quê? Depressão no povo, falaram mal, dizendo que aquela terra, ela devora os habitantes. Eles exageraram, comparando-se a gafanhotos na presença dos habitantes de Canaã. Disseram ter visto os nefilins, descendentes dos famosos gigantes que viviam antes do dilúvio. Canaã era como se fosse um parque jurássico, habitado por humanossauros, ou aqueles homens gigantes. Ou seja, eles exageraram, mas destruíram o pouco de esperança que tinha no coração de alguns. E meus irmãos, quando nós destruímos a esperança que alguém tem em Deus, quando nós destruímos a esperança que alguém tem nas promessas de Deus, se prepare. Se prepare, porque o Deus da esperança vai visitar você. Cuidado com as suas palavras. Olha só o que é que vai acontecer. Números capítulo 14. Deixa a Bíblia aberta aí que a gente precisa ler. Tem muita coisa para ler aqui. Números 14, vamos lá. Olha só. Então levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite toda. Foi só lamento. Olha que mensagem. Irmão Isaías, o povo estava chorando de quê? De arrependimento, contrição. Estava chorando de emoção, não. O povo estava chorando, sabe de quê? De tristeza. De tristeza. Um povo, uma nação inteira chorando. De tristeza. Por quê? Por causa da palavra de 10 homens. Por causa da palavra de 10 homens. Meus irmãos, o que vai acontecer daqui por diante, o que vai acontecer é tão grave, mas é tão grave, que nem mesmo nós, que somos leitores apenas, deveríamos jamais esquecer. Olha o que aconteceu. Então todo o povo chorou, começou a chorar em altos clamores, e assim ficaram durante toda a noite. E levantaram um grande coro
queixando-se contra Moisés e Arão. Olha o que aconteceu depois do discurso daqueles 10 homens. O povo, que já era ruim de serviço, de dura serviço, que o povo é assim, o próprio Deus disse: vocês são gente de dura serviço. Vocês têm que mudar, porque vocês são gente de dura serviço. Depois do discurso, esse povo passou a noite clamando, se lamentando, chorando. E quando levantaram um grande coro para se queixar contra Moisés e Arão. Mais valia que tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Eita, irmãos, não faz. Eu vou contar uma coisa para vocês. O Deus a quem nós servimos é muito rico em misericórdia e paciência. Porque não fazia pouco tempo que tinha acontecido, e foi a semana passada, nós estudamos isso, o povo se queixando por falta de carne, por falta de alimento, querendo comer pepino, querendo comer alho, querendo comer essas bobagens e querendo voltar lá para o Egito. E Deus fez crescer um fogo que consumiu exatamente, Ivanice, essa murmuração do povo novamente se levantou. A semana passada nós lemos que Deus fez nascer um fogo da terra e queimou, consumiu uma boa parte dessa raça aí. Agora, o povo já esqueceu o que aconteceu. Meu irmão, será que nós somos tão insensíveis assim? Que nós esquecemos os benefícios do Senhor e quando a luta vem, imediatamente a primeira palavra é a gente se lamentar, é a gente murmurar, ao invés de olhar para cima e dizer: Jeová, olha o que é que está surgindo diante de mim. Ele quer me parar, quer me destruir, quer acabar comigo. Ao invés de fazermos isso, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Meu Deus, vai tudo de novo. Não é bem assim. Mas com aquele povo é. Olha só o que vai acontecer, irmãos. O povo começa a clamar, começa a se queixar contra Moisés e Arão. Mais valia que tivéssemos morrido lá no Egito, ou até mesmo no deserto, em vez de sermos levados a essa terra. O Senhor, Deus irá nos matar lá. As nossas mulheres e os nossos filhos ficarão cativos como escravos. Saiamos daqui e voltemos para o Egito. Eita, povo ruim. Irmão, isso é uma afronta. Sandra, é mesmo, irmã Sandra. Hoje não é muito diferente, não. Só muda o lugar, o ambiente e as pessoas, né? Mas às vezes a gente tem a mesma atitude, né? Irmãos, e aí o povo: era melhor que voltássemos para o Egito. Essa ideia arrastou, versículo 4, essa ideia arrastou todo o campo. Vamos eleger um chefe para nos levar de volta para o Egito, eles gritavam. Então Moisés e Arão caíram com seus rostos em terra, em frente do povo de Israel. Contudo, dois daqueles que tinham sido enviados à espreita da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, tiveram outra atitude. Eita, aprenda aí, meu amado, aprenda aí. Diante da tragédia coletiva, diante da murmuração coletiva, ao invés de Josué e Calebe acompanhar o coro, eles fizeram o contrário. Eles tiveram outra atitude. Rasgaram suas vestes em sinal de indignação e disseram ao povo: olhem que essa terra que fomos ver, que temos diante de nós, é uma região maravilhosa. Não se esqueçam de que o Senhor nos ama. Ele nos levará com toda segurança, a terra será nossa. É extremamente fértil, pode dizer-se realmente que produz leite e mel. Não se revoltem contra o Senhor, não tenham medo daquele povo. Nós é que o devoraremos,
como se fosse pão. O Senhor está conosco e por isso retira-lhe todo o apoio. Sobretudo, não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Contudo, irmãos, a única resposta do povo foi pensar, sabe em quê? Em apedrejar. Em apedrejá-los. Nessa altura, Jeová tem que descer e intervir. Aí é como eu digo, aí Jeová tem que descer a peroba. A peroba de Jeová vai descer. Nessa altura, apareceu a glória do Senhor na tenda do encontro. Ou seja, aquela nuvem, né, que desce sempre para o Senhor falar. E disse Deus a Moisés: até quando me desprezará esse povo? Será que nunca chegarão a crer em mim? Mesmo depois de todos os milagres que fiz no meio deles, vou rejeitá-los e castigá-los como uma praga. Quanto a ti, Moisés, farei com que te tornes uma nação ainda mais numerosa e mais poderosa do que eles. Naquele momento, Moisés caiu na terra e diz a Bíblia que ele suplicou, meu Deus, não faças isso. Mas o que hão de dizer os egípcios quando ouvirem isso? Eles constataram todo o poder que revelaste quando resgataste o teu povo de lá. Entretanto, já contaram tudo aos habitantes da terra, aos quais se dão perfeitamente conta de que estás conosco, estás com Israel, e que eles aparecem face a face. É o único Deus que fala conosco face a face. Vem até uma coluna de nuvem de fogo que se mantém em cima deles. Eles comentavam por aí, eles comentam por aí, e sabe que tu nos guia e nos protege de dia e de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouvirão a tua fama dirão: o Senhor matou-os porque não podia cuidar deles no deserto, não foi capaz de trazer a terra que jurou dar-lhes. Oh, eu peço-te, Senhor. Isso é a oração de Moisés, irmão. Isso é o clamor de um líder intercedendo por um povo ruim, de dura serviço, mas ele estava intercedendo por um povo que ele recebeu. Era o povo dele. Então ele peço-te, Senhor, manifesta o teu grande poder, perdoando-nos os nossos pecados e fazendo prova do teu profundo amor para conosco. Perdoa-nos ainda que tenhas dito que não deixarás o pecado por castigar. Eu sei que a recompensa vai vir, mas nos perdoa. Mas que eu sei que vais punir a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Rogo-te, pois, que perdoes os pecados deste povo, de acordo com a tua grandeza e o teu amor autêntico. Como lhe tens perdoado sempre, desde que deixaram o Egito, o Senhor tem perdoado o pecado deles. E o que é que aconteceu? Então o Senhor respondeu a Moisés e disse: muito bem, Moisés, eu perdoo-lhes conforme tu estás me pedindo. Eita, aleluia. Irmãos, isso é emocionante, fica arrepiado. Fica arrepiado e emocionado, vontade de chorar. Meu Deus, que líder, que homem se jogou entre Deus e o povo para proteger esse povo, que por mim, eu, Isaías, se fosse eu tinha mandado queimar. Mas Moisés não. Moisés amava esse povo, um povo de dura serviço, mas ele recebeu esse povo e intercedeu a Deus por ele. Então o Senhor respondeu assim: Moisés, muito bem, eu perdoo esse povo conforme você me pede, mas prometo solenemente pelo meu próprio nome. Eita, agora, meu amigo, agora pode passar céu e terra, mas não passa o quê? A palavra do Senhor. Ele disse: eu prometo pelo meu próprio nome, ou seja, juro pelo meu nome, tão certo como a terra vir a encher-se com a minha glória, nenhum destes que viram a minha grandeza, os milagres que fiz, tanto no Egito como no deserto, e 10 vezes quiseram experimentar-me e me desobedeceram, nenhum deles
verá sequer a terra que prometi aos seus antepassados. No entanto, o meu servo Calebe obedeceu-me inteiramente. Houve nele uma atitude diferente. Em outra versão diz: nele existe um espírito diferente. A ele levá-lo-ei até a terra que foi observar, e aos seus descendentes possuí-la-ão. Agora, pois, visto que o povo de Israel está com tanto medo dos amalequitas e dos cananeus que viram lá nos vales, regressará ao deserto amanhã na direção do Mar Vermelho. Deus determina que eles não entrem na terra, que voltem. Vocês sabem que eles não podiam seguir sozinhos. A nuvem é que ia na frente, dizendo para onde eles deveriam ir. Então Deus, nesse momento, muda mais uma vez o trajeto desse povo. E olha o que é que vai acontecer. O Senhor ainda disse a Moisés e a Arão: até quando continuará esse povo mau a queixar-se de mim? Porque eu ouvi tudo o que eles têm dito. Irmãos, Deus escuta tudo que nós dizemos. Está ouvindo aqui o que é que ele está dizendo? Eu tenho ouvido tudo o que tem dito. Ou seja, não é o que eles gritam, não. Não. É o que eles têm dito lá dentro da tenda, lá na cama, na hora de dormir, lá no quarto, na cozinha enquanto cozinham. As queixas, os queixumes, a murmuração. Deus escuta tudo. Você no seu quarto, na cozinha, no banheiro, na sala, na varanda, na rua, onde você estiver, Deus escuta tudo. Disse Deus: diga-lhes então, tão certo como eu viver, diz o Senhor, far-vos-ei aquilo que vos ouvi declarar. Morrerão aqui neste deserto. Vocês lembram que a palavra do povo, depois que ouviu a mensagem do Jesse, foi o que disse? Era melhor morrer aqui no deserto. Deus diz: far-lhes-ei aquilo que eu vos ouvi ele declarar. Morrerão aqui nesse deserto. Nenhum só daqueles que me têm queixado com mais de 20 anos entrará na terra prometida. Apenas Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, será permitido entrarem. Dizem que os vossos filhos haverão de tornar-se escravos do povo da terra. A eles sim levarei com segurança para a terra e possuirão aquilo que vocês recusaram. Os vossos corpos hão de vir a cair pelo deserto. Até lá vaguearão como nômades durante quanto tempo? Durante quanto tempo? Versículo 33. 40. 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos. Será dessa forma que pagarão pela vossa falta de confiança, até que o último caia morto nessa terra desabitada. Agora a explicação dos 40. Como os espias estiveram 40 dias na terra que eu ia dar, vocês levarão 40 anos a vaguear pelo deserto. Levarão 1 ano por cada dia o peso da culpa dos vossos pecados. Eita, aleluia! Assim vos ensinarei o que significa rejeitar o Senhor. Eu, o Senhor, falei: cada um dos que conspirou contra mim morrerá nessa terra deserta. Os outros 10 espias que tinham iniciado a rebelião contra mim, lançando o medo no coração do povo, desacreditando da terra, foram feridos de morte perante o Senhor. De todos os espias ficaram vivos apenas Josué e Calebe. E quando Moisés veio relatar ao povo as palavras de Deus, espalhou-se uma grande tristeza por todo o acampamento. Na manhã seguinte, levantaram-se muito cedo e começaram a se preparar para ir à terra prometida. Olha, aqui estamos, Moisés.
Nós nos arrependemos, nós confessamos que pecamos, estamos prontos para subir ao lugar que o Senhor nos prometeu. Ora, agora, depois que Deus decidiu descer o castigo, aí agora quer voltar? Não prossigam com o vosso plano, disse Moisés, porque então é que seriam mesmo vencidos pelos vossos inimigos, visto que Deus já não apoia mais vocês. Lembrem-se que presentemente estão lá os amalequitas e os cananeus e vos chacinariam. Desviaram-se do Senhor e ele se desviará de vocês. Apesar destas palavras, continuaram a subir as ondas das colinas, sem ouvir Moisés. Não, agora a gente vai tomar essa terra. Então os amalequitas que viviam nessas colinas desceram e atacaram eles, ferindo e perseguindo eles até Horma. Aqui encerra o capítulo 14. Agora você vai ver o que aconteceu depois dessa dupla desobediência. A primeira porque não creram, e a segunda porque desobedeceram o Senhor, porque o Senhor já tinha determinado o castigo, eles não iam entrar, iam voltar e passar 40 anos no deserto, e eles tentaram ir sozinhos, foram vencidos, derrotados, esmagados, morreram muitos na guerra lá. Agora, vocês vão ver o que é que vai acontecer com esse povo. É claro que na próxima semana, porque o horário já passou, né? Vocês me perdoem, passei 10 minutos na hora, nunca passo 10 minutos, mas passei. Passei porque a história é gostosa de ouvir, a gente precisa entrar nela para poder entender aquilo que Deus quer fazer com a gente, aquilo que Deus quer nos dizer. Então eu vou contar para vocês o restante da história amanhã, aliás, no próximo domingo, e a gente vai terminar então o capítulo 14, tá certo? Agora, a minha gratidão a você. Em nome de Jesus, na próxima semana estaremos juntos aqui nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma, Facebook, mas com uma nova e emocionante aula, tá certo? A minha gratidão a todos vocês que deram audiência à escola, que contribuíram com os seus comentários, com as suas flores, rosinhas, coração, enfim, foram abençoados nesta manhã. Se você tiver alguma dúvida ainda do que assistiu, pode assistir novamente a live no Facebook, né? A partir de terça-feira já vai estar no YouTube. Ou se preferir, pode ligar para o meu Zap e mandar, no meu Zap, que é o 98892-8253, mandar a sua dúvida. Obrigado, Ivanice, Deus te abençoe, a aula maravilhosa, né? Se você gostou, deixa aí o seu like, seu coração, seu legal, enfim, deixa a sua participação, isso é muito importante para nós, tá bom? E se você gostou da aula, compartilha nas suas redes sociais, pega o link e manda para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Querendo Deus, na próxima semana estaremos juntos. Um grande abraço. Fica com Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço.